Como aplicar as regras de negócio de forma automática? Fala, consultor! Hoje a nossa aula é uma coisa assim que, se eu soubesse um tempo lá atrás, uma vez eu estava fazendo uma implementação lá em Budapeste para uma empresa e eles me pediram exatamente o que a gente vai fazer na aula de hoje e na época eu não conhecia, não tinha o conhecimento. Infelizmente, deixei de fazer, deixei de agregar para o meu cliente algo super simples que nós vamos aprender hoje nessa aula, que é o quê? Como que a gente faz para executar as regras de negócios, as exceções de forma automática de tempo em tempo, e vamos linkar com um caso real, tá? Vamos lá. Antes da gente começar a colocar a mão no sistema, porque aqui você sabe, a gente coloca a mão no sistema, eu te convido, se você não é inscrito no canal, aproveita, dá essa moral, cara. Eu trago esse conteúdo de forma aqui gratuita e realmente sem enrolação para você. Então se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que trabalham com Vendor Invoice Management e pode contribuir para elas, tá? O nosso cenário de hoje, vamos pensar o seguinte. Aqui no Brasil, é obrigatório, mandatório, lei, que a entrada da mercadoria, né, que o bem seja acompanhado da sua nota fiscal, certo? Então, teoricamente, no Brasil, você recebe o material junto com a fatura, tá? Porém, fora do Brasil, muito comum na Europa, a fatura chegar antes que o material. E aí o que acontece? O sistema processa, né? Entra essa fatura dentro do sistema e o VIN, ele tem uma das checagens que a gente vai ver hoje, que ele verifica se aquela fatura, se ela é relacionada a uma ordem de compras, se a entrada de material para aquele cara já foi feita ou não. Caso não foi feito, ele falha numa exceção e o workflow dentro do VIN é enviado para a role responsável por resolver isso. Até aí, tranquilo, não existe problema nenhum nisso, tá? Mas o que acontece? Como é já sabido que lá fora e algumas empresas, os caras já falam, Rafael, não adianta, 90% das minhas faturas vão chegar antes que a mercadoria. E o que acontece? O VIM vai ficar processando esses workflows, vai colocar todos esses workflows para uma ação de um usuário que, consequentemente, vai sobrecarregar esse usuário, né? Ele vai ter que trabalhar depois nessas faturas, clicar item por item, fazer o match do line item, né, da invoice com o goods receipt. E a gente gostaria de ter isso de forma automática. É isso que me pediram no projeto que eu fiz lá atrás e eu não sabia fazer. E eu vou te trazer aqui, tá? Existem algumas formas de se fazer isso, mas eu vou te mostrar a forma assim que basicamente já está configurada e você só precisa ativar o job, só precisa ativar o programa, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Maravilha, e aqui eu já estou no meu ambiente SAP do nosso teste, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu tenho uma fatura para a gente processar que eu vou justamente mostrar para vocês. Eu vou entrar no nosso Vim Workplace, qual é a transação? /opt /vim underline WP, né? Aqui os usuários nessa transação eles têm os workflows que estão pendentes da ação dele. Maravilha. O exemplo que eu preparei é esse aqui, ó, é a fatura 772, tá? Vou executar ela aqui, né? Então estou sendo um usuário de contas a pagar, estou processando e perceba que aqui ó, em cima ele mostra a exceção. E qual que é a exceção? Ó, GR, Goods Receipt, né? Entrada de mercadoria não feita. Então ele está justamente me acusando. Então nesse caso, o que aconteceu? O VIN foi criado antes da entrada da mercadoria, aquilo que a gente chama de, né, no termo no SAP, quando você faz MIGO. Né? Quando você faz amigo, você está fazendo a entrada de mercadoria. Então, o sistema falhou na hora que checou isso, tá? Ó, aqui nós temos a ordem de compras. Vamos verificar agora, eu vou dar um duplo clique nessa ordem de compras, ele vai abrir a ordem de compras para mim, e a gente pode ver que nesse caso, aqui ó, o WE significa justamente a entrada de mercadoria, já foi feita, né? Só que ela foi feita aqui no nosso exemplo depois de que eu criei o workflow do Vim. Então, o que significa? Significa que esse documento já está bom, assim, tipo, a entrada de mercadoria já foi feita. O que meu usuário precisa fazer? Ele precisa entrar nesse documento, atribuir a linha, clicar o botão Apply Rules e vai funcionar, tranquilo, sem problema nenhum nisso. Mas lembra daquele cenário onde você tem 90% das faturas caindo nisso? Imagina você ter que ter um funcionário só para ficar fazendo isso.
Então, é esse problema que a gente vai atacar aqui hoje, tá bom? Então, a gente já sabe que esse documento está na exceção de DR Not Done. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o nosso principal relatório do Vim, você já deve ser familiarizado, /opt, /vim, underline VA2, certo? Só para a gente acompanhar o status dessa fatura. O número dela lá é 772, perfeito? Executei o relatório e ele vai mostrar aqui para mim, ó, exceção DR Not Done, tá? O que acontece? Existe um programa standard da OpenText. Como que a gente acessa um programa, Rafael? A transação SE38, tá bom? Acessamos a transação SE38 e esse aqui é o nosso programa. /opt, /dr, underline br, underline wait, tá bom? Esse programa, ele é muito bacana. Inclusive, eu recomendo você entrar no Configuration Guide da OpenText, da versão do Vim que você está trabalhando, e ler sobre esse programa, porque lá tem um descritivo, tá? Vou apertar aqui o F8, que é executar esse programa, eu venho para os parâmetros de entrada. Perceba que nós temos vários parâmetros de entrada aqui, nós podemos restringir por Company Code, pelo fornecedor, pela referência, pela data, pelo próprio tipo de documento, ou até, que é o que eu recomendo, pelo Process Type. O Process Type é a exceção, né? A nossa exceção lá, o DR Not Done, quer ver? Ó, vou voltar até aqui no nosso Vim, ó, se eu clicar aqui na exceção, ele vai me listar todas e ele mostra aqui o número da exceção, ó, 163. A 163 é o DR Not Done. Então, o que acontece? Se eu pegar esse programa, vier aqui e colocar ele para rodar em background, vamos supor, a cada hora, e na exceção 163, significa que toda hora ele iria olhar todos os documentos que fazem parte desse critério de seleção, nesse caso só o Process Type, e ele iria executar as Business Rules de forma automática. O que eu quero te chamar a atenção? Aqui nós temos algumas opções, aqui ó, Rerun Waiting Dialog, Rerun Waiting in Background. Isso daqui ele é feito para quando você tem o Process Type no Wait Step. O que é o Wait Step? É uma configuração também standard da OpenText que você pode colocar sempre que esse documento ele cair nessa exceção, ao invés de ir para a caixa de alguém tomar ação, fique, por um exemplo, em stand-by por tantas horas, tá? Valeria eu comentar sobre esse cenário aqui, mas eu não quero complicar. Nós podemos, e eu até recomendaria que a gente utilizasse o Process Type no Wait, mas acontece que a maioria dos clientes, eles nem sabem disso, eles nem usam. Então eu estou trazendo realmente como se fosse na vida real. O workflow caiu lá no Process Type de DR Not Done, foi enviado para alguém, e o que acontece? Se esse Goods Receipt, se essa entrada de mercadoria aconteceu antes que o usuário tome a ação, o sistema vai fazer de forma automática. Como isso? Nós temos essa opção aqui, ó, Rerun No Waiting in Background. Basicamente, nós estamos falando o seguinte, o programa, com base nesse critério, você vai pegar todos os documentos que encaixam nesse critério e você vai reexecutar as regras para ele, tá? E, como no nosso exemplo lá, aqui, ó, a gente já viu que o Goods Receipt entrou, perceba um negócio aqui, ó, All Line Item. Tá em branco, né? Justamente por isso que aparece lá a mensagem. Se eu vier aqui e clicar, por exemplo, ó, o botão Match All, ele vai lá na Purchaser Order, vai buscar o histórico e vai preencher para mim. Se eu fizesse só isso aqui, ó, e salvasse, ó, vou colocar o Simulate Rules. Ó, peraí, vou colocar o Simulate Rules. Perceba que agora a exceção de Are Not Done tá verdinho, né? Por quê? Porque agora o Goods Receipt, a entrada de mercadoria tá feita. Só que isso aqui é o processo manual. O que eu quero fazer é realmente remover esse cara aqui, ó, vou salvar de novo, aí, concorda? Não tem o nível do item. Se eu for no Simulate Rules de novo, vai estar vermelho. Por quê? Porque está faltando. Então, para que o usuário não tenha que vir aqui, clicar nesse botão, depois clicar o Apply Rules, consumir um tempo dele, o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa fatura, né? Ela continua lá, e aí eu vou executar o programa aqui. Então, você vai executar esse programa obviamente em background, tá? O que é background? Você não vai ter que entrar na transação, ficar executando, você pode programar esse programa para de tempo em tempo, né? Hora em hora, dia em dia, ele reexecutar e aplicar as regras de acordo com o seu critério, tá bom? Então o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o status 163 e estou colocando o Rerun Awaiting Background. Eu vou rodar em foreground, eu vou rodar na mão aqui, né? Mas a gente poderia programar ele para rodar em background. Então, o que eu quero que você perceba?
sem eu tomar nenhuma ação, ó, voltamos no nosso relatório, vou dar um refresh para te mostrar, ele continua na exceção de are not done. Imagina que esse programa agora ele rodou em background. Você nem sabe que ele rodou, seu cliente nem sabe que ele rodou. Tava lá um item pendente dele, cliquei o botão, executei, tá? Ó, perceba que ele falou assim, ó, encontrei 2 documentos nesse status aqui de 163, né? Se eu voltar aqui no nosso Vim Analytics e agora fizer o botão do refresh, olha a exceção. Alterou de forma automática. Ninguém precisou mexer. Aqui ele deu uma outra exceção, tudo bem, que é o balanço lá do header com line item não tá batendo, e essa é a intenção mesmo, porque senão ele ia fazer o post e eu ia perder o cenário. Mas perceba que o workflow evoluiu, sem eu precisar mexer nele. Então, se seu usuário tem lá 90, 100 mil invoices nessa condição, a partir do momento que o Goods Receipt entra e esse programa roda, ele automaticamente reconhece e sai da caixa do usuário sem necessitar ação manual. Vamos ver aqui, ó, vou clicar no Doc ID. Lembra que a gente deletou o line item, né? Ó, vou vir no line item. Veja que o sistema automaticamente atribuiu esses line items. Como que ele atribuiu isso, Rafael? Existe um módulo lógico que faz isso, não tem nada a ver com essa exceção, mas esse módulo lógico está ativo e como a gente roda as regras, toda vez que a gente roda as regras, os módulos lógicos também são executados. Então você percebe, você consegue entender, deixa eu voltar aqui minha tela, que com esse simples programação desse programa standard da OpenText, você pode salvar tempo do seu cliente. Se você traz essa proposta para eles, muitas vezes eles nem sabem disso. Se você traz essa conscientização para eles, cara, eles vão te agradecer demais. Por quê? Porque você está dando tempo para eles fazerem o que realmente necessita ser feito. Então aqui hoje foi um exemplo na prática, mostrando, assim como a gente aplicou essas regras pro Goods Receipt sem estar recebido, você pode fazer para qualquer outra regra, tá? Você só precisa entender como que isso vai se encaixar, se tem como aquela regra ser resolvida sem nenhuma ação manual, que é o caso desse nosso exemplo, tá bom? Então, galera, se você curtiu, já se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou desse tipo de aula, porque realmente eu tento trazer coisas práticas, coisas que você vai utilizar na sua consultoria, tá bom? Eu agradeço a sua presença até aqui e nos vemos numa próxima aula.